Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 9, quarta-feira, hoje que a igreja celebra a memória de São José de Anchieta. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos então acompanhando o grande sermão da montanha, como nós escutamos no evangelho de ontem, que Jesus, ele sobe o monte, né? Ou melhor, o evangelho de segunda-feira já diz que foi o início, né, do Sermão da Montanha, quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças, Jesus que sobe o monte, senta-se e começa a ensinar. O Sermão da Montanha, que é composto por 3 capítulos, né? Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E nós damos continuidade hoje, estamos nos versículos 17 a 19 do capítulo 5. E hoje Jesus vai dizer para os seus discípulos que ele não veio para abolir a lei. E era uma coisa que Jesus estava sendo acusado. Jesus estava sendo acusado por estar abolindo a lei. Por exemplo, Jesus realizava curas em dia de sábado. Então, para os fariseus, para os mestres da lei, isso era violar a lei. Os fariseus, os mestres da lei, eles tinham uma mentalidade e faziam uma interpretação da lei. Mas na interpretação que eles faziam, Jesus não se encaixava. Jesus não se encaixava. Jesus é aquele que veio dar não somente pleno cumprimento da lei, mas nos mostrar o verdadeiro sentido da lei. Só que os fariseus, os mestres da lei, não entenderam a mensagem de Jesus. E, portanto, não acolheram o verdadeiro sentido da lei, a verdadeira interpretação da lei. E Jesus hoje, embora ele tenha sido durante toda a sua missão, se acusado daquele que violou a lei, então, Jesus, na verdade, veio nos mostrar o verdadeiro sentido. Por isso é que ele está dizendo, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim fazer isso. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Pleno cumprimento. No evangelho de amanhã, que é a continuidade do evangelho de hoje, nós vamos perceber isso claramente. Quando Jesus ele vai dizer, ouvides o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo, o evangelho de amanhã, não vou entrar no evangelho de amanhã, mas vai ficar muito claro isso, né? Porque Jesus, ele interpreta corretamente a lei. E era para os fariseus, mestres da lei, assim como os próprios discípulos, acolher o ensinamento de Jesus. Mas eles não estavam prontos para acolher o ensinamento de Jesus. Agora, os seus discípulos devem sempre estar com o coração aberto para acolher a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, mas não somente acolher. Porque o discípulo é aquele que ouve o ensinamento do mestre, acolhe no coração, põe em prática e depois se torna missionário. Aquilo que a igreja fala tanto, né? Discípulo e missionário. O discípulo é aquele que ouve, que escuta, que acolhe a palavra e procura pôr em prática. O missionário é, depois de ter passado pelo discipulado, agora vai anunciar aos outros. O final do evangelho dizia o quê? Jesus diz o seguinte,
Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, veja, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Nós somos convidados, como discípulos de Jesus, como cristãos, como filhos de Deus, a ouvirmos, a acolhermos, a praticarmos, mas também ensinar. E aqui eu deixo uma pergunta. Como é que nós estamos ensinando? Como é que nós estamos transmitindo as verdades de Deus? Nós vivemos num mundo tão contraditório. Nós vivemos num mundo que tem pregado e ensinado coisas contrárias ao Evangelho. Mas aí, acredito que essa pergunta é essencial para a nossa meditação. O que temos ensinado às pessoas, já que nós somos discípulos, já que nós somos cristãos, já que somos homens e mulheres de fé? O que nós temos ensinado? Como nós temos ensinado? Estamos sendo fiéis nessa transmissão do Evangelho, das verdades de fé, do depósito da fé, da doutrina cristã, da doutrina da igreja? Como temos anunciado? Como temos ensinado? É a nossa missão, meu povo. É a nossa missão. A nossa fé, ela se fundamenta na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério da Igreja. E é isso que nós anunciamos. A nossa fé é a fé da Igreja. Que nós sejamos fiéis à escuta, fiéis à prática e fiéis à missão de ensinar e de anunciar o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.